Olá, bom dia! No ar o programa Fator Agro, trazendo as principais notícias do agronegócio, o setor que mais movimenta a economia do país. Confira as principais notícias de hoje. Receita Federal lança a Operação Declara Agro. Mercado de grãos, atentado contra Donald Trump impacta no preço da soja. No Congresso Nacional, leis prometem criar cadastro com invasores de terra. Na Dica de Ouro, vamos mostrar como a manutenção preventiva de maquinários pode evitar incêndios. E vamos conhecer as belezas naturais que ficam dentro de uma reserva indígena em Mato Grosso. Essas e outras notícias a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre a disparada do preço dos alimentos. O azeite é um deles. Em média, 100 mil litros do produto vem importado de outros países. Sobre esse assunto, a gente conversou com uma representante de uma distribuidora que revela o motivo pelo qual o preço do azeite está tão caro. Reportagem de Alan Pitts. Nas gôndolas do supermercado, o preço do azeite está cada dia mais salgado. R$ 40 é o preço mínimo. Isso quando está na promoção. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que o azeite está tão caro no Brasil? O Brasil é o segundo país que mais importa azeite no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Por ano, nosso país importa em média 100 mil litros do produto. Mas nos últimos tempos, os brasileiros estão levando um baita susto com o preço do azeite, que está lá nas alturas. Para entender o que está acontecendo, vamos conversar com Xânia Chagas, da Empório do Azeite, importadora e distribuidora de azeite. E ela revela o que há por trás dessa disparada de preço e conta em detalhes como é produzido esse alimento tão saboroso e essencial na gastronomia mundial. Já faz 11 anos que nós estamos com a empresa e começou em 2013, numa visita minha a Colinas de Garzón, no Uruguai. E acabou que eu me apaixonei pelo mundo do azeite de oliva e resolvi empreender, porque até então eu trabalhava em multinacionais aqui em Porto Alegre. E surgiu a oportunidade de montar daí uma loja, enfim, especializada em azeite em Gramado, que é uma cidade turística. E deu muito certo, a gente está há 11 anos aí no mercado. Todo ano a gente procura acompanhar a colheita do azeite aqui no Brasil, né? A colheita ela acontece no hemisfério sul, a partir de fevereiro até meados de maio, junho, e no hemisfério norte a partir do final de setembro. Então, dependendo de onde a gente está, a gente acompanha conforme essas datas. Aqui no Brasil a gente vê uma adaptação muito boa nos locais onde estão próximos do paralelo 30, que reflete um pouco a região climática, né, do Mediterrâneo. Então temos algumas variedades que se adaptaram muito bem ao nosso solo aqui. A gente vê também algumas plantações do Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo. Eu diria que é um pouco mais complicado nessas regiões. Ali pela Serra de Minas Gerais também, Serra da Mantiqueira, a gente acaba vendo plantações maiores também e com azeites muito bons. Aqui no Rio Grande do Sul, a colheita já está findando, basicamente. Quem colheu aí os frutos do início da safra já terminou. E a colheita ela acontece no campo, né? Então se colhe a fruta, vai para um lagar. Se a pessoa não tem o lagar dentro da fazenda, ela tem que ir para um lagar de um terceiro. É sempre muito importante conservar essa fruta dentro de uma determinada temperatura. Como a gente está no verão, a fruta ela oxida rapidamente, né? Depois de retirada do pé. Então, logo em seguida, a gente precisa ter esse controle de temperatura dessa fruta, senão ela vai oxidar e vai prejudicar a qualidade do azeite. Portanto, quanto mais próximo o lagar e quanto menor o tempo da colheita até a extração do azeite, melhor, né, para essa qualidade ser mantida. Portanto, a gente hoje tem lagares bastante interessantes aqui no Rio Grande do Sul, grandes também, com um investimento alto em maquinária de alta tecnologia, assim.
e azeites muito bons. A gente vê aí pelas competições internacionais que nós estamos no páreo aí dos top 10 dos azeites. A azeitona é uma fruta, é a fruta da oliveira, e o azeite é o suco dessa fruta. A gente acaba não percebendo, né, que a azeitona é uma fruta, né? Ela é uma drupa, ela tem toda a parte da polpa dela, né, e o caroço. Então tudo isso vai ser extraído para a extração desse suco, que é o azeite de oliva. Lagar, na linguagem português, é o local onde se extrai o azeite. A gente tem em italiano, por exemplo, é frantoio. Por exemplo, em espanhol é almaçara. Então a gente tem o local onde é extraído o azeite, aqui se chama lagar. A maioria do azeite consumido no Brasil é importado. Apenas 2% é produzido aqui mesmo, mas a qualidade do azeite brasileiro é reconhecida internacionalmente e o processo do campo à mesa é muito cuidadoso. Depois de colhida, a azeitona vai para o pátio de recepção da fruta, onde é lavada com água, passa por uma esteira e em seguida é triturada, com caroço e tudo. Essa massa que é produzida segue para uma batedeira por 45 minutos. Todo cuidado é pouco para não oxidar. Por isso, controlar a temperatura é crucial durante todo o processo. A massa vai então para uma centrífuga, onde é separada a parte líquida da parte sólida. Aí já começamos a enxergar o azeite de oliva que vai chegar à sua mesa. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o azeite está tão caro no Brasil? Hoje a gente chega a ver alta de mais de 50% nos preços dos azeites de oliva importados, e nos nacionais a gente também vai encontrar um aumento dessa safra 2024. Os importados foi porque o país que mais produz azeite no mundo é a Espanha. Teve problemas com estiagem, né, falta de chuva. Então o sul da Espanha, ali na região de Jaén, que é onde produz 50% da produção mundial, eles tiveram grandes problemas aí nas suas plantações de falta de chuva, e isso acarretou um aumento de preço porque faltou azeite. Além disso, a gente tem as guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e que estão dificultando o acesso ao transporte, entre outros insumos agrícolas também, de adubo e etc. Está dificultando bastante a vida dos agrônomos, e a questão de transporte acarretando no custo de transporte. Então, por exemplo, se eu hoje for fazer uma importação da Espanha, todo o meu custo para trazer o azeite para cá ele vai estar maior do que ele estava uns anos atrás. Então, grandes marcas, marcas industrializadas que a gente vê de Portugal e Espanha, que estão nos supermercados aqui do Brasil, estão passando por esse problema. E aqui a produção nacional, a gente também teve problema de chuva, foi ao contrário. No ano passado choveu muito bem no momento da floração, então a fruta acaba não se desenvolvendo. Nós hoje temos produtores que tiveram zero fruta no seu pomar, pomar de hectares, né? Então, quem conseguiu colher alguma azeitona e produzir um azeite, foi feliz nisso, vai acabar aumentando o preço do produto, com certeza. Hora do nosso giro de notícias. No Amazonas, foi confirmada a suspeita de um novo foco da praga de monilíase do cacaueiro, no município de Urucurituba. Medidas emergenciais foram discutidas e implementadas em conjunto com autoridades locais antes mesmo da confirmação oficial da doença. Entre elas, a interdição imediata da propriedade afetada para evitar qualquer propagação da praga e técnicas de erradicação, como a proibição de transportar frutos e amêndoas do município afetado para outras regiões. A fiscalização também foi intensificada em pelo menos 10 municípios vizinhos, entre Itacoatiara e Paritins, na divisa com o Pará, que por sinal é o maior produtor de cacau do país e está em plena execução. Termina nesta semana, no próximo dia 24, o prazo para que instituições financeiras encaminhem suas propostas de contratação dos recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé, para a safra 2024-2025. Tanto a proposta quanto a documentação exigida para a habilitação devem ser entregues na mesma data. A abertura do prazo para apresentação de propostas é válida exclusivamente às instituições
instituições financeiras que firmaram contratos com o Ministério da Agricultura para a operacionalização dos recursos do Funcafé em 2023. Serão firmados termos aditivos aos referidos contratos para alcançar a safra 24-25. Já instituições financeiras que não firmaram no ano passado poderão apresentar suas propostas nos termos do edital de credenciamento, que será publicado oportunamente. Em Rondônia, uma combinação de estiagem prolongada, incêndios florestais e pragas levou à morte de mais de 7.000 cabeças de gado em Roraima, devastando pastagens e colocando a pecuária local em crise. O prejuízo estimado é de 63 milhões de reais, com mais de 54 mil hectares de pastagens destruídos. O levantamento foi feito pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado, que também realizou mais de 845 diagnósticos preliminares em áreas de produção agropecuária em 10 municípios. Outra preocupação é com a proliferação de pragas, como a lagarta militar e o percevejo das gramíneas, que tem atacado severamente as pastagens, reduzindo ainda mais a disponibilidade de forragem, comprometendo a produção animal. Em fator do atual cenário, o governo de Roraima publicou na última quinzena de junho um decreto emergencial de apoio à pecuária familiar, onde está sendo investido o valor de R$ 1.750 por hectare perdido para serem aplicados na recuperação do pasto e apoio aos pecuaristas. O teto para receber o auxílio é de 5 hectares para cada produtor. A safra de cana-de-açúcar do Brasil já tem mais de 1/3 colhido e o setor sucroenergético do Brasil ainda tenta entender qual será o volume de produção para o ciclo atual. No ano passado, o país atingiu o recorde de 713,2 milhões de toneladas, o maior volume da série histórica, e que, diante deste cenário, a única certeza que se tem é que a produção deste ano será mais baixa. As condições do tempo têm sido favoráveis para o andamento da colheita e a moagem da cana no centro-sul do Brasil. Na segunda quinzena de junho, foram processadas 48,80 milhões de toneladas, ante a 43 milhões no mesmo período do ano passado. No total, a moagem já garantiu 238,40 milhões de toneladas. E na Dica de Ouro, o especialista em mecanização Douglas Rocha, da AGCO Brasil, fala sobre o risco de incêndios em maquinários agrícolas e como prevenir, principalmente nessa época do ano. Um prazer estar falando com vocês, muito obrigado pela oportunidade. No setor agrícola, um setor bastante amplo, né? E muito diverso, tá? O nosso país é muito grande. Falando em incêndio agrícola, né, é um evento que resulta na queima não desejada de um canavial, de uma lavoura de milho ou de soja, enfim, de uma lavoura em si, né? E o incêndio, agrícola, né, são eventos não voluntários, né? Pode-se dar origem de forma interna. O que seria isso? O atrito dentro da própria máquina, o aquecimento dos componentes, vazamento de combustíveis e lubrificantes, né? E tem a parte externa também, que pode resultar no incêndio provocado por condições meteorológicas, né? Ou condições, sim, desconhecidas, muitas vezes próximo de uma estrada, tal, né? E acaba aparecendo um incêndio do nada e você não tem muita noção, né? Principalmente nesse momento que é crítico, e falta de chuva, estiagem prolongada, né? Então, isso acaba por tendo, muitas vezes, uma queima na vegetação próxima de uma estrada, ou queima no próprio pasto. Então, tem que se redobrar a atenção para todas as situações e todas as possibilidades que possam gerar incêndio, seja ele começando pelo equipamento, né? Ou outras situações, como próximo de estradas, você tem que fazer acero, tanto numa
numa área de reserva ou uma lavoura, sempre o agricultor, o proprietário tem que estar atento. Para o operador, né, isso, a recomendação numa operação, a máquina deve sempre permanecer limpa, porque sempre venta, sempre joga palha, né, direciona sobre o equipamento, tá? Então, é obrigatório, é mandatório. Parou, constantemente tem que limpar a máquina. E mesmo durante uma operação, percebeu que está a risco, pare a operação, cheque o que precisa ser feito e vê as condições da máquina e limpe ela se necessário. Pessoas que não têm uma orientação acaba também tendo o hábito, o vício de estar fumando, estar acendendo um cigarro, ou próximo ao abastecimento também está com ele aceso. Então, isso são formas associadas, né, a devir às outras fontes de ignição possível, né? Como eu já falei, alta tubulação, por exemplo, de uma alta temperatura numa tubulação de óleo, curto-circuitos, cabos elétricos desencapados, né? Imagina um cabo elétrico e você com palha ali, e alta temperatura, né? Atrito de partes metálicas. Então, isso tudo proporciona um ambiente altamente propício a incêndio, de uma forma geral, né? Com graves consequências. E quem já viveu incêndio sabe o quanto é danoso, quanto é arriscado. Se ele tem uma frente de colheita, pode estar na frente, pode estar na máquina. Se ele tem várias frentes, ele pode ter uma central, onde ele tem o pessoal do campo, né, possa ter um aparelho que chama termo-higroanemômetro. Esse aparelhinho, ele te dá informações de a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento. As dicas nesses 3 parâmetros, você começa a classificar o seu risco, maior ou menor, tá? Por exemplo, temperatura, 33 graus, acima de 33 graus é um fator de risco. Umidade relativa do ar abaixo de 20% dessa umidade e vento acima de 20 km por hora. Quando você começa a associar esses fatores, você começa a perceber o seu grau de risco. Intervalo comercial e na volta a gente fala da operação Declara Agro, que coloca os produtores rurais em alerta. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Estamos de volta e a gente fala agora sobre uma operação da Receita Federal lançada ainda no início deste mês e que, por ser uma novidade para os produtores, é preciso ficar atento. Caso contrário, as complicações podem ser significativas. Por isso, a gente conversa agora com o Dr. Luciano Faria, que é advogado tributarista. Bom dia, Dr. Luciano. Bom dia, Berenice. Sim, o agro está sendo fiscalizado como nunca esteve antes. Essa operação Declara Agro, que começou inicialmente no Sul, está se estendendo pelo resto do país, fiscalizando esses produtores para entrar em conformidade fiscal. Então, o produtor que não tem uma conformidade fiscal, não declara suas informações de forma correta, de arrendamento, no livro caixa digital, pode sofrer muito com isso, tanto grande quanto pequeno. Essa visita pode ser através de uma carta mesmo para o produtor, chega através de correspondência, ou aquele produtor mais informatizado que tem o seu sistema na Receita Federal, chega a intimação pedindo os esclarecimentos, pedindo para ressaltar alguma informação que o auditor não entendeu no cruzamento de dados, muito bem, intima aquele produtor, intimado esse produtor tem a possibilidade de responder a questão, se tem alguma questão equivocada, alguma informação que não foi colocada, e se não responder, aí que vem a dor de cabeça, se tiver algo equivocado, que é uma possível autuação. Essa operação começou no Sul, com os auditores lá na região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali por volta de 2022.
E é uma grande surpresa para o produtor, porque, como eu ressaltei, é um setor, o produtor rural nunca se preocupou muito com Receita Federal, Fisco, sempre fez a sua declaração ali de uma maneira, não se preocupou, não teve tanta dor de cabeça. E agora, com essa tendência, né, arrecadatória, o produtor tem que se preocupar com cada informação que coloca ali na sua declaração, sob pena de ser multado, autuado, pagar um valor que às vezes ele nem mesmo esperava. O valor corresponde ao valor do tributo, mais uma possível multa por, enfim, pode começar em 75% e até 225%, a depender do caráter da sonegação do produtor, ou se não sonegou, ou se só foi uma divergência de informação, depende da circunstância, mas que é muito impactante, é só a gente calcular. Vamos pegar exemplo, imposto de renda da pessoa física, submete ali a tabela progressiva de 27,5%, mesmo com as deduções ali da atividade rural, que diminui esse tributo, se não foi declarado o valor desse tributo, vem com a multa, se o produtor não cumprir com essas conformidades exigidas pela Receita, pode vir uma multa, por exemplo, de 100%, que dobra esse valor, e como é retroativo, tem a questão da correção monetária, dos juros, é um valor que pode acabar com a margem do produtor e isso é uma grande dor de cabeça para o produtor, como eu disse, tanto o grande, tanto o pequeno. Em Mato Grosso, o projeto Futuro em Campo está percorrendo as escolas e mostrando aos pequenos um pouco mais desse universo sobre a soja, o milho e também o algodão, as principais culturas produzidas aqui no nosso país. O Futuro em Campo, esse projeto tão bonito da ProSoja, ela chega aqui no núcleo de Marcelândia, um núcleo novo e uma região nova na agricultura. Então aí já mostra a importância que é para trazer para essas crianças. Mais de 300 crianças hoje vão conseguir aprender um pouco mais sobre soja, sobre o milho e também sobre a cultura do algodão. Tudo que faz isso de benefício não só para a criançada, como para toda a população, né? E também vão conseguir aprender mais sobre os maquinários, como que é usado cada maquinário, como que se usa o armazém. Então, vai só agregar no conhecimento dessas crianças. A ProSoja hoje trouxe um projeto que eu acho um dos mais audaciosos da ProSoja, que é de plantar uma semente na cabeça das nossas crianças. O projeto é Futuro em Campo, trazer as crianças das escolas para vir conhecer a realidade do campo. O que é essa realidade do campo? É mostrar para essa criança do que é feito uma camiseta que sai do algodão, do que é feito uma ração para o cachorro que ele vai dar em casa, que vem do soja, vem do milho. Trazer esse conhecimento para essas crianças, para elas conseguirem saber, não é nada produzido no mercado. Tudo sai lá de uma lavoura, sai de uma produção de uma fazenda, ou que seja uma fazenda grande, uma fazenda pequena, mas tenha a produção que sai de uma fazenda. Olha, realmente a felicidade imensa, né? Ver todas essas crianças aqui saudáveis, prestando atenção, se interessando pelo agro brasileiro. Então, eu acho que é uma iniciativa fantástica da ProSoja. Eu acho que nós temos que fazer isso em todos os municípios. Realmente, essas crianças precisam entender o que o agronegócio faz de bom para o município, para suas famílias, para o Brasil. Quando promove esse tipo de evento, a gente traz a vivência do aluno para aquilo que realmente é, né? Às vezes a gente explica na sala de aula e dentro da sala de aula ele vê num contexto mais de imagens. Quando ele vem para a prática, ele vem para a experiência, ele vivencia de uma forma mais prática e isso traz para ele uma aprendizagem maior e proporciona para ele também uma maneira dele sonhar no futuro, né? De repente querer, né, estudar, fazer uma formação, ter algo que possa contribuir para isso também, né, na vida dele, né? É um momento que a gente está incentivando o futuro das nossas crianças, né? São em visitas como essa que a gente vê o tanto que eles ficam felizes de sair da sala de aula e ver na prática o que se aplica à economia do nosso município, né? Aqui eles estão vendo, como está sendo falado nesse momento, né, sobre o que é produzido de cada matéria-prima, da soja, do milho e do algodão, né? Então eles estão conhecendo os produtos que são feitos a partir da matéria-prima ou até de resíduos dessa matéria-prima. Nós ficamos muito felizes, né, com esse convite da ProSoja.
em integrar, né, a empresa, a produção, o plantio com a educação, porque nós sabemos que tudo parte da educação. Eu vi assim muita coisa boa, muita coisa legal que eu queria aprender e essa foi a primeira vez que eu aprendi. Eu vi as máquinas, vi tudo. Gostei muito mesmo das máquinas, como faz o algodão, o milho, a soja. Eu achei muito top. Ver as máquinas, como é que funciona tudo, o algodão, como tira a semente, a soja, como é feita as coisas para nós. Olá, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta semana em todo o Brasil? Bom, a gente começa olhando o mapa de acumulados de chuva nesses próximos 7 dias, chuva que vai desde essa segunda-feira até o próximo domingo. E a gente percebe que boa parte do território brasileiro, nessa área clara do mapa, permanece com o tempo aberto, sem previsão de chuva. Chuvas apenas no extremo norte, entre o oeste e faixa norte do Amazonas, Roraima, faixa norte do estado do Pará, Amapá e no extremo noroeste do estado do Maranhão. Essas chuvas devem ser rápidas, principalmente entre tarde e noite, porém podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Também chove na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte até o litoral sul da Bahia, uma chuva passageira de fraca intensidade que não traz problema para a população das áreas atingidas. No sul do Brasil, a gente percebe essas chuvas que aparecem aqui nesse mapa, no entanto, até a próxima quinta-feira, tempo aberto, predomínio de sol e poucas nuvens. Essa chuva que é mostrada pelos modelos acaba ocorrendo a partir de sexta-feira, final de semana, porém sem transtornos também para a população das áreas atingidas. Permanece o tempo quente e seco. Tempo quente e seco que a gente observa aqui no campo de anomalia de temperatura. A gente percebe que grande parte do território brasileiro, nessas áreas em vermelho e laranja do mapa, as temperaturas permanecem bastante elevadas. Em algumas áreas, as anomalias aqui, entre o Rio Grande do Sul, porção oeste da região central do Brasil, podemos ter temperaturas variando de 3 até 8 graus acima da média para o período muito quente e seco. Isso se reflete, inclusive, no campo de umidade. A gente percebe essa grande área em laranja do mapa, umidade baixa, aí, abaixo dos 30%, em alguns pontos podemos ter umidade abaixo dos 20%. Isso acaba impactando a saúde humana, por isso o recomendado é beber bastante líquido, passar protetor solar e, obviamente, baixa umidade do ar, temperaturas elevadas, mantém o risco de incêndios elevados em grande parte dessa região central, chamando atenção também, claro, para a área do Pantanal, aí entre Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, e uma outra área de destaque, aí, principalmente para a região agrícola, é a região do Mato Piba. Temperaturas por lá na casa de 33 graus, umidade do ar também em torno dos 20% e risco de incêndio elevado nesses próximos dias. Bom, continue nos acompanhando por aqui, semana que vem temos mais previsão de tempo para você. Hora de falar sobre o preço de mercado, especificamente da soja, que nesta última semana sentiu o impacto da tentativa de assassinato contra Donald Trump. A Bolsa de Chicago, por exemplo, caiu em média 25 pontos. Quem explica sobre essa influência deste episódio no preço de mercado é o analista Ronald Macuco. Tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o que isso interfere na formação do preço da soja? Para quem não sabe, o preço da soja é formado pela tela do Chicago, prêmio e dólar. Nesse atual momento, o nosso dólar está muito firme, acima de 5,50, 5,55, chegou a estar operando a 5,70, trazendo boas oportunidades para começar a travar custo para a safra 24-25. Na mesma via, os fertilizantes vêm subindo o preço devido a um dólar um pouco mais aquecido e o produto importado, nesse atual momento, está sendo ajustado para cima. O prêmio disponível é em torno de $1,20, $1,30 positivo. Chegou a estar sendo em torno de 40, 50 cents negativo em pleno fevereiro e janeiro. O prêmio disponível está muito bom.
O prêmio futuro, para março 24, voltou a melhorar com essas quedas recentes no Chicago. Por que eu estou trazendo essa narrativa para vocês entenderem o quanto o Chicago interfere? Quando eu puxo a última eleição que o Donald Trump governou os Estados Unidos, Donald Trump não só falava que iria taxar o chinês, como ele fez isso literalmente. Os produtos agrícolas sofreram muito naquele momento. Após a bala na sua orelha ali, teve aquele sentimento que aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro levou uma facada, conseguiu ganhar uma eleição de dentro do hospital fazendo vídeo por WhatsApp. O mesmo sentimento aconteceu agora nos Estados Unidos. O efeito Donald Trump deve pesar no preço do soja futuro. Naquele momento, em 2018, 2019, quando Donald Trump era presidente e ele taxou os chineses, o Chicago chegou a trabalhar próximo a 9,8 dólares e 30. Então a gente teve uma descorrelação para a soja Chicago, soja dos Estados Unidos, para a soja mundo. O nosso prêmio, naquele mesmo momento, chegou a ser um prêmio próximo a 3 dólares por bushel positivo. Então o Chicago de 8,80, 8,50 mais 3 se tornaria um Chicago próximo a 10,30. Nesse atual momento, o contrato que reflete a safra americana está trabalhando muito próximo dos 10 dólares e 30, 10 dólares e 40. Quando eu olho o Chicago, que precifica a safra Brasil, é um Chicago muito próximo a 10 dólares e 50. Então o formador de preço, Chicago, é o que está pesando na precificação da soja no interior. O dólar e o prêmio está muito bom. E esse prêmio pode melhorar ainda um pouco mais, até uma entrada numa soja lá no meados de janeiro, fevereiro e março. E no Congresso Nacional, 2 leis devem ser votadas com o objetivo de coibir as invasões de terra pelo país. Veja na reportagem. Os projetos de lei fazem parte do pacote anti-invasões que foi criado após o fechamento dos trabalhos da CPI do MST no ano passado. As 2 propostas em questão são de autoria dos deputados Rodolfo Nogueira e o deputado André Amaral. O primeiro propõe a criação de um cadastro de invasores de propriedade, com data, local da invasão e endereço. Já o segundo PL a ser aprovado vai permitir que os proprietários possam solicitar força policial para a retirada de invasores, independente de ordem judicial. A Comissão de Constituição e Justiça é considerada uma das mais importantes. Isso porque, caso os 2 projetos, tanto o que cria um cadastro de invasores, quanto a proposta que permite o uso de força policial para conter as invasões, sejam aprovadas aqui, elas seguem direto para a análise final no plenário da Câmara. No Rio Grande do Sul, recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei estadual que dispõe de sanções administrativas e restrições aplicadas a ocupantes e invasores de propriedades urbanas e rurais no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, como explica o deputado Gustavo Vitorino. O Rio Grande do Sul é um estado que não aceita mais invasão de terra. Invasores aqui, seja em áreas rurais, seja em áreas urbanas, pública ou privada, terão privados os seus direitos a benefícios sociais no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. É hora de se dizer um basta para a invasão. E o Rio Grande do Sul dá um salto gigantesco e um exemplo para o Brasil. Agora é lei, a lei que pune invasores em nosso estado. Intervalo comercial e na volta vamos mostrar como o etnoturismo vem garantindo a renda de uma comunidade indígena. Belíssimas imagens que podem inclusive entrar no seu próximo roteiro de viagens. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. De volta, e a gente embarca agora em uma viagem até o estado de Mato Grosso, onde a nossa equipe foi recebida pela comunidade indígena dos Haliti Pareci. Vamos mostrar como o etnoturismo garante a sustentabilidade desse povo tão acolhedor.
A imponência das águas é o que torna este roteiro de viagens inesquecível. Cachoeiras deslumbrantes, canyons, saltos sagrados. A grandiosidade dessas terras vai muito além da sua imensidão. Está nos detalhes mais simples da natureza, na relva que, junto ao sol, fazem uma composição perfeita de cores. Nós estamos aqui na Cachoeira Salto Belo, né, território Utiariti. Estamos aqui a 86 quilômetros da nossa cidade, do nosso município, Campo Morro do Parecis. Nós temos 46 metros de queda, né, 100 de largura, aqui no Rio Sacre. E nesses últimos anos foi uma das cachoeiras mais visitadas, né, do nosso estado. E aqui vem pessoas, né, de outros estados, até mesmo os estrangeiros, né, que vêm apreciar essa peneira que nós temos aqui no coração de Mato Grosso. Uma herança da natureza deixada pelos ancestrais e que hoje garante a sustentabilidade de 5 aldeias por meio do etnoturismo. Quando eles chegam aqui, eles ficam se assustados, né? Que eles chegam aqui e vê realmente que é isso a natureza que está preservada dentro da reserva indígena. Os povos originários habitam esse lugar muito antes do descobrimento do Brasil. A língua de origem é da família Aruaque, que já povoava a América do Sul e Central há pelo menos 3.000 anos. Os guardiões dessa terra são os Haliti Pareci, que em português significa o ser humano verdadeiro. E nós estamos dentro da reserva indígena dos Utiaritis, um dos principais pontos turísticos e lugares mais bonitos da cidade de Campo Novo do Parecis. Por aqui, os indígenas é que fazem todo o trabalho de receber as pessoas que vêm de vários lugares do país. O Salto Belo nem precisa dizer, né, o porquê foi batizado com esse nome. As imagens falam por si, são cerca de 45 metros de queda livre. Vale a pena viajar todo esse tempo para chegar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui, estou me sentindo realizada de poder conhecer o lugar. A pintura é maravilhosa, é a realização de um sonho, né? De você poder fazer essa arte no corpo. A Mayara pôde me atender e é um artista de mãos cheias, porque ficou maravilhoso. Não dá vontade nem de tirar, porque é lindo. E o lugar também é maravilhoso. Parece gente que é com a alma purificada aqui, né? No meio da natureza. Você captura toda a cultura indígena e absorve muita paz. E para conhecer todas essas belezas que o lugar reserva, é necessário mais do que um dia. Por isso, a recomendação é que você aproveite para desfrutar da área de camping que fica na cabeceira do Rio Sagres. A 19 quilômetros dali, outra paisagem de tirar o fôlego. O Salto Utiariti é ainda maior. Tem 96 metros de altura e 6 de largura. O acesso é muito simples, dispensa caminhada. E de carro você chega já na parte de cima da cachoeira. Mas quem quiser aproveitar uma experiência única, é só seguir pela trilha, que dá acesso à parte de baixo, e desfrutar desse espetáculo da natureza. Aqui nós recebemos, né, de pessoas de segunda a segunda, né? E tem aí para acampar, né? Então, para passar o dia, tem uma taxa de R$35 por pessoa. Para acampar, né, tem uma taxa de 55. Tem os quiosques, né, e tem que trazer a barraca e passar o dia aí, né? Esse local maravilhoso que nós temos aqui no coração de Mato Grosso, né? Para essa galera bonita aí do Brasil que quer conhecer, está convidado, né, para passar um dia aqui na nossa casa, no nosso território. A cachaça é um patrimônio nacional e um setor que não para de crescer.
Olha, você sabia que o número de cachaçarias pelo Brasil vem aumentando? Quem conta os detalhes é o repórter Alan Pitts. A cachaça é uma bebida que já faz parte do DNA nacional e se entrelaça com a própria história do Brasil, remontando à época da colonização. A produção da aguardente foi uma forma de aproveitar o melaço da cana que não cristalizava, mas a cachaça só passou a ser reconhecida e valorizada séculos depois, tornando-se um produto com indicação geográfica controlada. Ou seja, só pode ser chamada de cachaça a bebida produzida no Brasil. A cachaça é a bebida que melhor representa o Brasil lá fora. Em 2023, nosso país exportou mais de 20 milhões de dólares em cachaça para cerca de 100 países. E o produto é um dos mais apreciados pelos brasileiros, tanto que o número de cachaçarias está crescendo. O setor bateu um recorde histórico em 2023, com 1.217 estabelecimentos registrados no país, segundo dados do Anuário da Cachaça 2024. Minas Gerais é o estado líder em cachaçarias. E a cachaça mineira é exportada para países como Uruguai, Estados Unidos, Itália, Países Baixos e Austrália. Os mineiros têm uma relação antiga e apaixonada com a cachaça, como explica Gilson Salles, superintendente de abastecimento e cooperativismo da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a CEAPA. A produção da cachaça em Minas Gerais, ela tem um componente histórico, né, e cultural, e veio desde o nosso período de colonização, né? A nossa terra foi colonizada na época aí pelos portugueses que vinham para o Brasil, para as Minas Gerais, em busca de metais preciosos, ouro, diamantes, né? E as pessoas precisavam se alimentar, né? Então, dentro de todos os produtos que foram sendo produzidos nas colônias, né, nas fazendas, como os queijos, como a rapadura, a cachaça passou a ser produzida também, né, como uma bebida genuína que era consumida ali pelas pessoas que viviam naquela época. E essa tradição foi se perpetuando, né, foi se organizando, adquirindo características próprias, se profissionalizando, e hoje a cachaça, até como patrimônio cultural de Minas Gerais, ela acabou se tornando uma bebida muito importante e símbolo da nossa identidade. Nós temos uma região, que é a região de Salinas, que tem indicação geográfica. O que significa isso? Significa que a região de Salinas produz uma cachaça completamente diferente, e esses atributos se devem ao local, à notoriedade, à fama que essa região tem. Então, nenhum outro lugar do mundo pode utilizar a expressão cachaça, inclusive de Salinas, porque ela é uma indicação geográfica, ela é protegida por um processo. A diferença principal, ela se dá porque a cachaça, digamos, industrial, é uma cachaça que é produzida em alambiques de inox, e a produção toda ela é utilizada para a produção da cachaça. Diferentemente do alambique de cobre, né, que é o que prevalece em Minas Gerais. Esse alambique de cobre, há uma separação, né, da cachaça. Ela é composta de cabeça, coração e cauda. Quando vai sendo destilada, a parte inicial, chamada de cabeça, e a parte final, chamada de cauda, são duas frações que têm menor qualidade química e melhor qualidade sensorial. Então, essas duas frações, elas são separadas e não são utilizadas para a produção da cachaça. E apenas o coração, que é a parte mais com qualidade sensorial, digamos assim, que é utilizada para a produção da cachaça. E vai ter uma cachaça com muito mais sabor, aroma. Quase 70% dos estabelecimentos produtores de cachaça envelhecem a bebida, né, em barris de madeira, barris de carvalho, e isso significa que, além dessa característica da produção de uma cachaça em alambiques de cobre, esses produtores ainda passam por um processo de envelhecimento. E aí vão ter algumas ligações químicas, né, da própria bebida com a madeira, e vai conferir melhor qualidade sensorial e melhor valor para a cachaça, que ela vai ter uma agregação de valor. Em um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, o famoso bairro do Leblon tem um lugar dedicado à cachaça brasileira. É a Academia da Cachaça, onde os cariocas vêm degustar esse produto cada vez mais valorizado em todo o mundo. A cachaça hoje, ela tem uma visão diferenciada. Ela tinha uma visão distorcida, né? Que o cachaceiro era aquela pessoa alcoólatra, né? E, na verdade, não é nada disso, né? É uma bebida importante, é uma bebida
que tem importância econômica e tem importância cultural do nosso estado. E esse processo, né, o setor conseguiu trabalhar, né, com a junção de vários parceiros, e mostra que hoje a cachaça ela não tem mais esse estigma, né, de que é uma bebida, digamos, vulgar ou de segunda categoria. Pelo contrário, ela é uma bebida importante e hoje o cachaceiro tem orgulho de dizer, né? Eu lembro do meu pai, né, que sempre foi um consumidor e nunca ouvi dessa forma, mas com certeza hoje as pessoas que bebem essa bebida, né, bebem de uma forma muito mais, digamos assim, social, né, participando de receitas gastronômicas, em momentos de degustação, de harmonização com outros produtos. Então, isso que existia, né, e ainda tem um pouco, né, mas precisa mudar, está cada vez diminuindo mais e tendo a valorização que nós entendemos que a cachaça deve ter. Hora de fazer mais um giro de notícias. Os preços dos ovos seguem em queda na maioria das praças produtoras do Brasil. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Exalc-USP, explicam que a procura pela proteína está abaixo do esperado pelo setor. O centro avalia que agentes de mercado têm aumentado a concessão de descontos a fim de fechar negócios. O preço do farelo de soja também está em queda. Já no mercado de milho, os valores seguem estáveis. E a Vale fez um acordo para deixar de responder no processo de responsabilização pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais, que tramita na Justiça do Reino Unido. A mineradora alegou ter firmado um acordo com a BHP Billiton, outra acionista da Samarco envolvida na ação judicial, que a isentaria de prestar novos esclarecimentos ao tribunal estrangeiro. No entanto, em caso de condenação, cada uma deve arcar com 50% das indenizações fixadas. O processo é considerado a maior ação coletiva ambiental do mundo, pois foi movido em 2018 por cerca de 700 mil atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e tem um pedido de 230 bilhões de reais, incluindo juros em indenizações. E a empresa Agroninja Bifie, uma startup húngara fundada em 2017, desenvolveu um aplicativo inovador que possibilita aos pecuaristas pesar o gado pelo celular, simplesmente tirando uma foto. Esta ferramenta exemplifica como a tecnologia pode transformar práticas tradicionais, tornando-as mais eficientes e menos trabalhosas. Depois de estrear em alguns mercados, a nova tecnologia está se expandindo para a Grécia, a Alemanha, França, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Brasil e Estados Unidos. O aplicativo de smartphone possibilita ao produtor determinar o peso do gado com até 95% de precisão, apenas tirando uma foto. O Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, IBRAF, criticou o governo federal por reduzir o preço mínimo para o feijão carioca. De acordo com a entidade, o novo valor desestimulará o plantio em 2024 e 2025. Portaria divulgada pelo Ministério da Agricultura reduziu em 1,1% o preço do feijão cores, que inclui o carioca, para R$ 181,23 a saca de 60 quilos. Já o feijão preto terá preço mínimo de R$ 152,91 na safra 2024-2025, queda de 4,16% em relação à temporada anterior. Hora de conferir o que acontece no país na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a Cooper Citrus Expo, de 22 a 26 de julho, em São Paulo. Realizada por uma das maiores cooperativas do estado, a feira é reconhecida por ser um importante catalisador de produtores, empresas e especialistas, apresentando inovações e abrindo caminho para parcerias de sucesso. Nos dias 23 e 24 de julho, será realizado o primeiro Congresso Estadual das Mulheres do Agro do Pará, na cidade de Dom Eliseu, no Pará. Com o tema A Transformação do Agro no Pará, através da atuação das mulheres do agro, o Congresso apresentará palestras, debates e diversas atividades voltadas para o empoderamento e a capacitação das mulheres no campo. E de 26 a 28 de julho, o destaque fica por conta do Rodeio de Santana do Paraíso, em Minas Gerais. O rodeio será transmitido ao vivo e terá competição de montarias em touros e prova dos 3 tambores. O vencedor da montaria em touros irá representar Santana do Paraíso na final da Liga Nacional de Rodeios, em Barretos,
e também no Texas, Estados Unidos, com chance de conquistar o título mundial. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem, mas para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro. E siga também a nossa página no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.